Mas o que é a NVIDIA, a empresa estadunidense que fabrica componentes para computadores e notebooks, tem a ver com o teto da dívida dos Estados Unidos e mesmo com a possibilidade da moeda chinesa, o yuan, vir a ter mais importância no cenário internacional? Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais e a gente fala de economia e política global aqui. Bom, parecem assuntos que não têm absolutamente nada a ver um com o outro, mas eles escondem um elo que provavelmente você já viu aqui no canal diversas vezes e que é importantíssimo para a gente entender o mundo contemporâneo, que é a disputa entre China e Estados Unidos. A Nvidia agora atingiu um market cap de praticamente US$ 1 trilhão. As ações da empresa valorizaram de uma maneira substantiva nos últimos tempos, mesmo com uma oscilação grande nos primeiros meses do ano, que fizeram ela perder 50% do valor, mas ela vem de uma escalada de mais ou menos 10 anos em que chegou agora ao patamar somado de todos os ativos que ela tem disponíveis no mercado financeiro de US$ 930 bilhões e quase 1 trilhão, o que é próximo a empresas como Meta, Alphabet, Apple, que são gigantes tecnológicas e que fazem parte aí de um conglomerado de empresas que é gigantesca nos Estados Unidos no setor de tecnologia. Mas por que a Nvidia tem a ver com esses assuntos e o que levou ela a chegar nesse patamar? A Nvidia, ela fabrica e pesquisa semicondutores, peças para computadores, mas principalmente a parte de GPU dos computadores, que é processamento de imagem, que é renderização, um aparato de placas e componentes eletrônicos que ela faz para melhorar a performance dos aparelhos pessoais, de computadores pessoais e notebooks. Isso rendeu uma ótima fatia do mercado para ela. Ela, desde então, é uma das líderes nesse setor, mas ultimamente ela resolveu investir na área de inteligência artificial, aplicando primeiramente para otimizar os seus componentes eletrônicos no processamento de imagem, tornar eles mais eficientes, integrando eles a outros componentes dos computadores pessoais, que ela faz aparelhos para diversos usuários finais. Essa expertise em inteligência artificial vai na mesma esteira de outras inteligências artificiais e outras iniciativas como o ChatGPT, como o Bing da Microsoft. Isso deu uma notoriedade e impulsionou o preço das ações da Nvidia e agora ela está no momento de bastante alta. E o que liga ela com toda essa questão de China e Estados Unidos é que o seu CEO, o CEO da Nvidia, um dos fundadores também, o Jensen Huang, ele quer de fato que a Nvidia tenha possibilidades de fazer as suas peças, de fazer os seus componentes e os seus produtos em locais onde seja mais barato produzir, onde seja mais eficiente. Ele não tem nenhum tipo de apego em relação a localização onde isso vai acontecer. E atualmente a Nvidia depende muito da TSMC, que é a empresa que tem 60% do mercado de semicondutores. A Nvidia, o que ela faz? Ela pesquisa e faz toda a parte de projeto, de arquitetura de processadores, de processadores de vídeo, de GPUs, para que seja mais eficiente. Ela subcontrata isso em diversos locais do mundo. Mas, como vocês devem saber e imaginar, o Joe Biden passou algumas iniciativas durante esse mandato dele aí de já está mais ou menos 2 anos e meio, de que seria importante para os Estados Unidos fazer as fabs, que são as fábricas de semicondutores, voltarem e se instalarem nos Estados Unidos por uma questão estratégica e econômica. Estratégica porque se desvincula da China, se desvincula de Taiwan e não tem a possibilidade, né, ou diminui-se a possibilidade dos Estados Unidos ficarem sem acesso a recursos ou mesmo a produção de semicondutores que são importantíssimos para a fabricação das placas de vídeo, desses componentes eletrônicos aí que a Nvidia faz e outras empresas como a Qualcomm, por exemplo. Então, é uma importante iniciativa de segurança que passa para a questão econômica, que os Estados Unidos quer reativar os empregos dentro do seu país, reativar e aumentar o nível do salário, da renda média do cidadão estadunidense, essa renda que foi deteriorada nos últimos 20, 30 anos e que também rendeu episódios aí de ascensão da extrema-direita em função do esquecimento que houve por diversos líderes dos Estados Unidos do seu próprio povo, da sua própria classe trabalhadora que se deteriorou, não tem acesso à saúde de qualidade, não tem acesso à educação a nível superior de qualidade, e isso tudo joga muito contra o establishment dos Estados Unidos e faz com que pessoas não muito relevantes ou pelo menos não muito significativas para tocar toda uma máquina dos Estados Unidos sejam eleitas e possam continuar fazendo o serviço, né, que para os Estados Unidos é se manter na liderança do sistema internacional. Mas esse caso da Nvidia, né, e tem que ter uma análise de mercado por detrás, né, que é uma empresa que está na ponta da tecnologia,
a gente vai continuar acompanhando, porque vai ter desdobramentos com certeza, e principalmente na questão de semicondutores, a gente vai ver episódios que são relevantes para a gente entender a disputa entre Estados Unidos e China. Agora, o que tem a ver com a dívida? A dívida dos Estados Unidos é o principal mecanismo que ele tem, isso já há muito tempo, para fazer a sua política externa, a sua política interna e liderar, basicamente, o mundo ocidental, o mundo como um todo. A dívida que possibilita os Estados Unidos fazer seus investimentos de larga escala em defesa. Investimentos de defesa que se desdobram em investimentos tecnológicos, que se desdobram em outras formas de investimento. Todo o aparato estatal dos Estados Unidos, inclusive o seu mercado financeiro, deve muito à dívida dos Estados Unidos. Por quê? O mercado financeiro ele captura a poupança de toda a população e do mundo inteiro, porque o mercado de capitais dos Estados Unidos é extremamente receptivo e capta dinheiro no mundo inteiro, e faz isso gerenciando, né, a riqueza pessoal e a riqueza de empresas para distribuir isso na forma de dividendos e de outras maneiras de captar esses clientes, né, esses acionistas, para ter os papéis na mão dessas pessoas e criar um ciclo de funding, formas de financiamento para as empresas e também de lucro, lógico, porque a gente está falando de um mercado extremamente lucrativo. A dívida é o balizador desse mercado, porque o que se está pagando eventualmente via taxa de juros em um papel da dívida dos Estados Unidos vai ser o rendimento mínimo exigido no mercado financeiro. O papel da dívida remunera baixa, né, um valor muito baixinho, tirando aqui o Brasil, né, que faz isso de uma maneira muito diferente, mas lá remunera muito baixo, a risco zero. Então é um lugar seguro para colocar o dinheiro que é a título da dívida dos Estados Unidos. E o mercado financeiro, ele também é um amontoado de dívidas e é uma máquina de gerir e fazer formas de endividamento das mais variadas possíveis. E tem o mercado de ações, né, que é esse que eu estou me referindo, e tem o mercado de títulos também, são títulos de longo prazo que as empresas, órgãos do governo também, órgãos estaduais dos Estados Unidos emitem, e isso, claro, é balizado pela dívida dos Estados Unidos, e ela que dá o tom para que tudo isso ocorra e seja feito da melhor maneira possível. Quando os Estados Unidos fazem mais dívida, eles também jogam liquidez no mercado, e possibilitam um ciclo virtuoso, por vezes, de endividamento e liquidez para todo mundo. Claro, tem também as vezes em que isso se volta contra os Estados Unidos e as crises acontecem, né? E a gente pode ver na história isso se repetindo. A época da financiarização, que vai dos anos 80 até praticamente hoje, a gente vê inúmeras crises emergindo. Em 94 houve crise, em 97 na Ásia, os tigres asiáticos tiveram uma crise enorme. Em 2001 a bolha.com, né, que foi a crise das empresas financeiras que estavam despontando nos Estados Unidos, ocasionou uma crise financeira de grande escala, mas nada comparado a 2008, que foi uma crise mundial. Os Estados Unidos teve que se refazer a sua organização financeira, e o Fed teve que intervir fazendo lá o que todo mundo conhece aí como quantitative easing. Então, as finanças e a dívida dos Estados Unidos têm uma ligação muito forte. Ao mesmo tempo que elas possibilitam a acumulação financeira, elas possibilitam que os Estados Unidos façam os gastos militares, que eles ocupem o mundo com bases militares, porque eles, ao se endividarem, conseguem investir em toda essa gama de aspectos que vai levar ele a manter a sua liderança do sistema internacional. Agora, isso desgastou enormemente os Estados Unidos. A discussão do teto da dívida, que você pode ver aqui no vídeo no canal, ela foi eivada aí de um embate muito grande entre a liderança do Partido Republicano no Congresso dos Estados Unidos e o presidente Joe Biden. Uma conversa que é vista como republicana no primeiro momento, mas que na verdade esconde uma fratura gigantesca nos Estados Unidos, que é o quê? A reivindicação e a pergunta que se faz do porquê que se endivida tanto, por que se gasta tanto, por exemplo, enviando dinheiro à Ucrânia, por que se gasta tanto fazendo gastos militares, fazendo outros tipos de gasto que não com a população, com investimentos dentro dos Estados Unidos para melhorar a infraestrutura, que é fraquíssima, e outras questões que foram colocadas aqui por mim, que são importantíssimas, que a população sente que há uma perda para ela. E dessa forma, né, a coisa se enrolou muito, até que a liderança do Partido Republicano conseguiu gatilhos, conseguiu formas de fazer com que o Biden gastasse menos. Também esses gastos do Biden tinham sim um intuito de amenizar esses gaps que eu coloquei, porque ele fez a lei de infraestrutura, fez leis referentes à crise climática, né, o que é chamado de New Green Deal, e outras iniciativas no sentido de aumentar, ou repasses de dinheiro mesmo, né, mas iniciativas de aumentar o deslocamento, né, a canalização de recursos para a população com a renda média mais baixa. Isso foi, de certa forma, diminuído pela liderança republicana, e a disputa mostrou que há uma fragilidade política, principalmente na figura do presidente em relação ao Congresso, porque não houve, né, essa facilidade que em outros momentos houve
para fazer com que o teto da dívida fosse expandido. Agora o teto da dívida está em 31,4 trilhões de dólares. Se a gente vê ao longo do tempo, tanto os republicanos quanto os democratas fizeram um aumento dessa dívida ao longo do tempo. Nos últimos 20, 30 anos a gente vê uma dívida que sai lá da casa dos 8 trilhões, pelo menos ali antes do Reagan, e chega agora a 31,4 trilhões. É uma dívida bastante grande que se eleva constantemente. E o fato agora de não ter havido uma fácil negociação para esse tema que é tão importante, mostra que os Estados Unidos está bagunçado politicamente e isso coloca em risco a sua moeda. E aí que vem a questão do yuan ter mais protagonismo. Porque tudo isso que eu falei, esse apoio irrestrito que os Estados Unidos deu às finanças e também a justificativa dele ter consolidado a sua liderança ali depois dos anos 80, fez com que os Estados Unidos fizessem intervenções no mundo que eram no sentido de obrigar ou exigir que os países fizessem uma entrada também nesse mundo globalizado, que a globalização ia trazer, através dos mercados e investimentos externos, uma prosperidade para os países. Então esses países eles passaram a entrar na roda financeira, liberaram suas contas de capital para que o dinheiro entrasse e saísse com muita facilidade e também com um incentivo a desenvolver os seus mercados de capitais internos. Agora, isso não trouxe necessariamente para os países uma prosperidade, não trouxe desenvolvimento econômico. As finanças elas se hipertrofiaram, o mundo inteiro começou a canalizar seus recursos para dívida dos Estados Unidos, porque é considerado o ativo mais seguro do planeta, e também fizeram uma canalização para os mercados de capitais dos Estados Unidos, que também, como eu falei, tem uma relação intrínseca com a dívida e negociam papéis de maneira consistente de diversas empresas do mundo, é um mercado global. E isso fortalece os Estados Unidos, fortalece essa entrada de recursos, fez com que os Estados Unidos conseguissem manter a sua liderança até agora. Para os países, não. O que os Estados Unidos fez foi uma campanha empurrando as instituições internacionais, FMI, Banco Mundial, para que cobrasse dos países uma disciplina fiscal, uma disciplina monetária, para que toda a estruturação desses países favorecesse o ganho financeiro, favorecesse as finanças terem um bom rendimento. E isso não ajudou nenhum desses países, ou muito poucos, a se desenvolver. E o que a China faz? Ela não faz a intervenção que os Estados Unidos fez, que é pressionar via instituições internacionais os países, ou mesmo quando oferece dinheiro, é na forma de ajuda externa, é na forma de uma espécie de caridade internacional. Não, acho que o que a China faz é investir nos países. Ela tem o programa lá que é chamado de Belt and Road Initiative, que é investimento em infraestrutura no mundo inteiro. A China quer fazer negócios, ela abre um grande caminho aí para ter parceiros econômicos fortes e faz isso porque sabe que precisa de uma rede econômica bastante fortalecida e precisa negociar com esses países em renminbi. Atualmente ela tem também feito acordos com países, o Brasil fez isso, a Argentina fez isso, os países do Oriente Médio que negociam petróleo como a Arábia Saudita também foram no sentido de fechar compras e vendas de diversos produtos em renminbi, através de câmaras de compensação, e isso tudo ajuda a fortalecer a moeda da China, ajuda a fazer com que o yuan, o renminbi, tanto faz, ele seja uma moeda usada internacionalmente. Mas a realidade é a seguinte, o dólar ainda é uma moeda extremamente utilizada, porque desses eventos que ocorreram dos anos 80 para cá, o que os Estados Unidos fez também foi criar uma rede complexa de ativos financeiros que ajudou efetivamente ao comércio ocorrer, ao financiamento internacional privado ocorrer, a diversas maneiras e ativos financeiros de se complexificarem na medida em que ajudou o comércio a ficar melhor e ajudou a muita gente a ganhar dinheiro no mercado financeiro e no mercado financeiro de maneira internacional. Isso a China não vai fazer igual, é lógico, porque ela foca em investimento produtivo e o investimento no mercado financeiro ele não é por excelência o investimento produtivo. Ao focar em investimento produtivo, a China ela retarda a possibilidade de fazer com que outras entidades, outros agentes econômicos tenham e queiram deter o renminbi na sua posse. Hoje, essa infraestrutura que os Estados Unidos montou também serve para todo mundo usar dólar internacionalmente. Todos os países têm reserva em dólar e isso possibilita os Estados Unidos fazerem coisas como as sanções econômicas que aplicou no Irã em 2015, pesadas, e as na Rússia em 2022, que foram as maiores sanções de todos os tempos que os Estados Unidos aplicou. Isso cria um medo nos países, porque deter dólar agora é uma questão também de segurança e se livrar do dólar é um imperativo para que a segurança e os interesses dos países tenham uma fluidez maior, tenham uma efetividade maior, já que os Estados Unidos, de fato, podem não respeitar a soberania do país e podem aplicar sanções à medida em que ele entenda que o país não esteja cumprindo com o seu dever. A Rússia e os Estados Unidos não estão em guerra direta.
A sanção foi aplicada por uma visão geopolítica, uma visão estratégica dos Estados Unidos de que a invasão à Ucrânia seria um perigo para a Europa, mas a Ucrânia também não faz parte da OTAN, que seria um dos motivos que faria com que os Estados Unidos asseverasse a sua atuação na guerra. Mas aplicou as sanções econômicas a despeito. Então o que a gente tem aí é um cenário em que o dólar ele já cria uma insegurança, uma insatisfação por todos os países do mundo e muitas empresas pelos fatos das sanções. E agora, com essa disputa para ver se a dívida aumenta de patamar, se o teto da dívida sobe nos Estados Unidos, é um outro foco de desconfiança na medida em que não parece que politicamente os Estados Unidos têm uma coordenação para garantir os seus próprios interesses. Como que vai garantir os interesses dos demais países? Como vai garantir o status da moeda internacional, do ativo internacional, que é o Tesouro dos Estados Unidos, como o ativo mais seguro do sistema internacional, se não consegue fazer a decisão ser bipartidária e eficiente e rápida? Não conseguiu. E essa questão das finanças e a questão dessa pressão externa que os Estados Unidos fazem nos países é outro ponto que enfraquece. Então agora é uma virada de chave para a moeda da China, em que ela precisa, se quiser ser mais internacional, fazer e acelerar em todos esses caminhos que foram escolhidos aí por Pequim para angariar parceiros econômicos e fortalecê-los. Sem fortalecê-los também não há condição da moeda chinesa se tornar uma moeda internacional. O que a China precisa é aumentar as redes de negociação que vão utilizar a sua moeda e também gerar mais confiança para que essa confiança se torne o motivo que os países tenham para deter mais ativos em renminbi. A China também não vai querer abrir mão do seu controle de fluxos de capitais, né, o que é essencial na medida em que alguém que tenha a moeda chinesa tem que ter a possibilidade de comprar e vender a qualquer hora. A China vai ter que arranjar uma forma de liberar a sua conta de capitais de maneira mais eficiente, sem, de fato, entrar na financiarização. Isso vai ser um movimento bastante orquestrado pela China, mas a chave central é entender que o que vai atrair o uso da moeda chinesa não vai ser a facilidade financeira que os países vão ter de lucrar no mercado financeiro, no mercado de capitais. O impulso vai vir justamente do que a China tem a oferecer, seja de financiamento via bancos como o New Development Bank ou o Asian Infrastructure Investment Bank, que são instituições totalmente ligadas à China e capitaneadas pela China, principalmente o AIB, que é o Asian Infrastructure Investment Bank, e que vai fornecer financiamento para infraestrutura, para mudanças no clima, para mitigar os efeitos das mudanças do clima, para iniciativas de tratamento de água, esgoto, enfim, energia renovável, tudo que é importante para esse tema e também temas tecnológicos. Tendo esses bancos dinheiro, porque eles ainda têm um caixa que não é tão grande assim, em termos das necessidades dos países, mas tendo dinheiro e podendo fazer isso de maneira facilitada, na forma de empréstimos, né, alcançar os países, e o próprio investimento externo direto da China nesses países, vai sim angariar esses países para negociarem em renminbi. E quanto mais países tiverem renminbi, maior vai ser a propensão de mais e mais países aumentarem as suas reservas em renminbi, negociarem, incentivarem a negociação na moeda chinesa, dessa forma, junto com também uma flexibilização à forma chinesa, né, na medida em que a China achar interessante, do controle dos fluxos de capital que a China possui. Isso vai ser bastante importante. Então, em resumo, né, o que a gente vê é que a estruturação do possível aumento do uso da moeda chinesa vai ser via aumento da reprodução do capital na sua forma ampliada, né, na sua forma mais alargada, mais produtiva, sem recorrer à financiarização. Se recorrer à financiarização, repete o modus operandi dos Estados Unidos e entra no lugar onde os Estados Unidos têm uma expertise gigantesca e ele tem condições de, com as ferramentas que ele tem via o Fed, né, que é o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, ou mesmo Tesouro, né, que faz as sanções econômicas, ele nada de braçada nesse mundo e vai poder minar a China como fez com o Japão na década de 80 e anos 90 com os acordos de Plaza. Se não souberem, procurem aí. Posso até falar deles aqui no canal, mas a questão é toda essa. Os Estados Unidos conseguiu minar a economia japonesa, porque a economia japonesa se abriu muito rápido, já que estava nesse impulso de entrada na globalização com muita força. Mas é isso. A gente, em resumo, vê que a questão da NVIDIA é uma questão de segurança, é uma questão que coloca a disputa entre Estados Unidos e China na fronteira da tecnologia, e essa disputa também se desdobra na questão monetária e na questão dos investimentos internacionais, na questão da criação de elos
entre os países e outros países, né, entre diversos países, de aliados ou de outros estados que tenham simpatia e vejam possibilidades reais de crescimento e desenvolvimento ao se ligar aos Estados Unidos ou à China. Essa é a disputa real, né, angariar aliados, digamos assim, mas com dois modelos muito diferentes de inserção, de espraiamento da sua influência internacionalmente. A China vai pelo lado da produção, do investimento em infraestrutura e da criação de aliados que se desenvolvam economicamente. Já os Estados Unidos faz pela via da influência externa e pela pressão externa. E pelo jeito, esse modo aí dos Estados Unidos lidar com as coisas não parece que esteja dando muito mais resultado para ele. Tudo pode mudar, é claro, os Estados Unidos vai continuar exercendo seu poder e tem diversas ferramentas para, de fato, tentar atacar, né, a China economicamente, financeiramente, mas a China também tem a sua forma de lidar no cenário internacional com as dificuldades e tem uma estratégia própria para ter maior presença internacionalmente, o que é interessante para ela, né, que ela muda agora de patamar, né, sai de uma economia que tinha muito nas exportações o seu carro-chefe e agora quer continuar exportando, mas exportando produtos de alta tecnologia e fazendo parceiros comerciais também que se desenvolvam economicamente para consumir esses produtos. Por que não, né? Mas era isso, por hoje era isso. São temas muito importantes, muito interessantes e todos eles a gente vai acompanhar aqui no canal por mais tempo, porque são temas de grande relevância para a gente entender a política internacional. Até mais, um abraço.